Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Arthur Sendra. Vocês estão no melhor podcast da sua semana, o Artflix Podcast. Aqui do meu lado hoje eu estou com o Marcelo Andreata. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com o nosso querido convidado, Pedro Ruivo, ator, dublador, diretor, e outros predicados que vamos agora... Algumas coisas. Algumas coisas, você já andou aprontando por aí, não é? Bastante. Olha, a gente faz um pouco de tudo. É isso aí. Ator tá sempre se virando nos 30 e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Queria conhecer um pouco a sua história. E Arthur separou uma pergunta aqui já interessante. Quem é o Pedro Ruivo? Ruivo, da onde veio? É o sobrenome? É um nome artístico? Explica um pouquinho aí a origem do seu nome, que não é tão típico, né? Então... Só um segundo, rapidinho, antes de você pegar o filho. Não, só pra fazer o CTA. Galera, que estiver assistindo, chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o like. E se possível também o comentário é de graça, não dói, não incomoda ninguém. Você vai estar ajudando a gente pra caramba. Dito isso... Tem essa parte ainda. Vamos lá. Não, normal, tá tranquilo. Interrompeu já na primeira pergunta. É uma maravilha. Ih, se prepara que na terceira e na quarta eu que às vezes interrompo no meio. Eu adoro falar por cima, faz parte. Fala aí, Pedrão, diga. Então, vamos lá. Não apenas Ruivo é meu sobrenome mesmo, não é nome artístico, porque senão não faria nenhum sentido. Já é estranho, tipo, por que seu sobrenome é Ruivo? Por que você é Ruivo? Você não é Ruivo de verdade, não sei o quê. Como meu nome completo é Pedro Branco Ruivo. Muita gente nem sabe disso e já aconteceu de amigo, não sei o quê, me mostra a identidade, deixa eu ver essa identidade pra ver. Eu mostrava, caraca, é mesmo. Por quê? Porque a família do meu pai é Ruivo e da minha mãe é Branco. Sim. E aí sim, essas duas pessoas acabaram se conhecendo, se casaram e tiveram um filho. Eles pensaram assim, por que não a gente colocar os nossos dois nomes de cor numa pessoa só? E eles acharam que isso seria realmente uma ideia de, vai ser um nome artístico, vai marcar e vai chamar muita atenção. E realmente, sempre que eu falo meu sobrenome, as pessoas ficam... Ou então faz... É uma das duas reações. Eu confesso que foi o que me causou de cara. Eu sei, Ruivo, mais pelo Ruivo. O Branco eu confesso que eu não sabia, mas o Ruivo gera um interesse. Inclusive, quando falaram do Pedro Ruivo, eu fui já rápido no Instagram fazendo uma pesquisa ver se eu achava um Pedro com cabelo ruivo. Sim. Normal. Sim. Eu até tentei dar uma pintadinha assim pra dar uma clareada, mas não adianta. Ainda sempre que me apresentou, mas você não é ruivo, não sei quem, não adiantou nada. Só pintei meu cabelo. Eu vi uma foto no seu Instagram que você tava caracterizado, acho que pra alguma coisa do Harry Potter. Hoje eu estou ruivo de verdade. Sim, aí você tava ruivão. Eu tava fazendo Rony. Sim. Aí já perguntaram e falaram assim, quando eu tava com esse cabelo já, né? Eles, já pintou o cabelo pra ele? Eu falei, não, meu filho, se for pra ser o Rony, tem que ser muito mais ruivo que isso. Senão eu falhei miseravelmente. Mas é bem por aí, tipo, sempre, toda vez que alguém me encontra, tipo, o meu nome é Pedro Ruivo. Aí quando a pessoa me conhece, achei que você era ruivo. E quando não vem a famosa piadinha, mas você é branco ou é ruivo? Não. É aquele velho ditado que se eu ganhasse R$1 pra cada vez que alguém fizesse essa piada, eu ficava milionário. As piadas de tio. Mas tá acostumado, a gente acaba se acostumando. Na adolescência era mais chato, porque sempre... E eu sou Pedro, né? Então é lá pro final da chamada. Sim. Aí quando ou aula de teatro, coisa assim, começa a fazer uma chamada pelo nome completo, caramba, já vai rolar esse momento, eu não conheço ninguém aqui, uma turma de 49 pessoas, e vai todo mundo parar, olhar pra mim e ver meu nome completo. É sempre a mesma coisa, todo mundo. Aí sou eu mesmo. Você é de Niterói, não é? Sim, sou lá de Niterói. Da onde lá em Niterói? A família da minha esposa é de Niterói. Que maneiro. Niterói. De qual região? Ela mora em São Francisco. A mãe dela mora lá até hoje. A gente, enfim, mora no Rio, mas a mãe dela mora, a gente adora ir pra lá. Eu adoro. Niterói é maravilhoso, gente. É a melhor cidade do mundo. É a melhor cidade. Assim, a gente só trabalha no Rio porque tem mais oportunidade. Porque se desse, a gente ficava lá o dia inteiro. É maravilhoso. Eu moro lá, sou nascido, criado e residente, como eu sempre falo. Moro lá na região de Santa Rosa e Caraí, que é mais ou menos a Zona Sul, né? Sim. Mas durante a minha adolescência eu morava lá em Pendotiva, lá pra cima com a divisa com São Gonçalo. Aí fui pra longe. Mais pro final, a região serrana de Niterói. Que eu chamo, né? Porque Niterói é bem menor que o Rio e principalmente que São Gonçalo, que é a cidade do lado, né? Mas é maravilhoso morar lá. Eu falo que eu só me mudo pro Rio se eu tiver um trabalho que dure de 8 da manhã às 10 da noite e me pague o bastante pra pagar um aluguel aqui. Que aí realmente vou precisar estar aqui. Expoentes de Niterói, né? Fernanda Young, Paulo Gustavo, etc. Não, maravilhoso. Leandro Hassum, Samantha Schmutz também. E muita gente. Paulo Gustavo, na pandemia, quando eu soube da morte dele, eu fiquei muito deprimido. Nem me fala. O país inteiro. Nossa senhora, é muito triste, gente. O que ele ia ser pra história já é, né?
pra história da televisão, do teatro brasileiro. Uma coisa muito preciosa pra gente, que é a relação com a mãe, né? Putz, total. Humor, assim. E a forma do humor que ele traz também era uma pegada de um humor muito bom também, muito caricato. Que ao mesmo tempo que ele sacaneava, mas assim, ele trazia o cotidiano da realidade daquela galera, né? Total. Pro humor. Não, é maravilhoso. Dele, né? Ele era muito divertido, tipo, era muito engraçado, porque muita gente falava, é só o Paulo Gustavo fazendo, e claro que não, ele tinha uma gama de personagens diferentes, mas ele tinha uma assinatura tão marcante que a gente conseguia ver, e não era tipo porque ele não conseguia, é claro que ele conseguia, só que ele tinha uma identidade muito própria dele que ele colocava nesses personagens, e que é o que a gente gostava de ver. Sim. Palhaço, isso aqui, histriônico, né? É o que a gente gosta de ver. Histérico, e né? isso acaba acessando mais as pessoas, porque é uma marca que a gente tá acostumado a ver. Claro. E tem muito disso, né? Tipo, parte da comunicação é você falar alguma coisa que a pessoa não conhece com algo que ela já conhece. Sim, então, como ele tinha essa marca, as pessoas já conhecem dele, já sabiam o que esperar, elas achavam muito mais graça de quando ele fazia as coisas diferentes. Então, por isso que a gente se conectava muito com ele. Isso que você falou é tão verdade e é tão forte essa assinatura que eu observo em alguns atores fazendo comédia, assim, beberam naquela influência e tentam trazer um pouco desse registro para as próprias atuações. Não acho que isso seja apropriação de nada. É uma inspiração mesmo, é um formato que dá certo, porque mobiliza a gente nesse lugar da histeria, do escândalo. Sim, ele virou uma referência de, tá fazendo o Paulo Gustavo. Sim, exatamente. E o humor dessa histeria, dele se exaltar falando dessa maneira também, né? Não é pra todo mundo que funciona, né? Isso daí é uma estratégia de humor que pra ele dá muito certo, fica muito bom. De assim, tal forma, eu recentemente comecei a ver... Nossa, me deixa até chateado. Mas, porque o Paulo Gustavo pra mim era meu ídolo, assim, dentro tanto da área artística como pro humor, assim. Eu vejo como os tempos atuais, assim... Surpreso de saber disso. É mesmo? Pô, eu adorava o Paulo Gustavo. Eu vejo, assim, o humor... Na época do Paulo Gustavo e o humor depois do Paulo Gustavo. Totalmente. Assim, totalmente. Quebrou muitas barreiras, assim, né? O humor, apesar da gente já ter tido grandes ícones, Chico Anísio, Jô Soares, mas ele criou um registro tão próprio, né? Que, enfim, isso... Mas vamos voltar pro Pedro Ruivo. Você tá falando muito do... Mas tem que falar, não tem como abordar ele. Isso é uma referência pra qualquer ator, com certeza. Vamos lá, cara. Então, se você puder falar com a gente, assim, o seguinte, como é que foi o seu processo de entrar no mercado da dublagem, assim, em que momento que você falou, quero ser dublador, ou se você já tinha contato com alguma pessoa, algum familiar, né, de repente que já era do meio, alguém próximo, você teve... Eu que vou interromper agora, vou complementar a pergunta, mas tem a ver com, talvez seja a primeira decisão de ser ator, antes de dublador ou não. Agora a gente continua mais 1 hora de podcast só com essa história, né? Eu vou puxar as duas coisas, né? Tá. Tipo, eu vou resumir um pouquinho a entrada na dublagem, que é mais recente, né? Então eu posso dar uma resumida maior. Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por desenhos. Eu era uma criança que assistia muita televisão o dia inteiro. Dia inteiro, Cartoon Network, Nickelodeon, a finada Fox Kids, também finada Jetix, também finada Disney Plus. Tá. Outra geração, eu tô aqui, já tava adolescente. E olha que nem é tão recente, porque nada disso existe mais também. Agora, que eu sou de Disney XD, exatamente, que é meio que um depois do outro, né? E ficava o dia inteiro assistindo isso. Lembro que um dos maiores traumas da minha infância, assim, de quando eu tinha uns 10 anos, 9, foi que a gente se mudou e aonde a gente tinha se mudado lá, pra Pendotiba, não tinha TV a cabo. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque você já tinha tido a experiência de assistir antes? Já, eu assistia desde pequenininho. Tipo, desde que eu nasci. Fiquei doido, porque eu não era o que eu gostava de ver o que, geralmente? Por exemplo, eu não sei se você gosta de filmes, séries, coisas relacionadas ao terror. Pior que não, tenho um morro de medo de terror, sabia? Inclusive, eu tô apavorado com o dia que eu vou ter que dublar um filme de terror. Eu vou ficar assim. Não sei o que. Não. Vai ser assim que eu vou conseguir. Eu gravei uma vez, na época da pandemia, eu gravei na pandemia, não sei se você chegou, provavelmente sim. A galera fazia muita live pelo Instagram. Né? Então eu tinha um perfil meu que eu usava para divulgar meus trabalhos de audiovisual e tal. Eu falei, cara, não tem nada pra fazer. Eu vou tentar contactar a galera da dublagem, que é um público que eu gosto, que eu acompanho, que eu tenho uma relativa facilidade, propriedade para poder falar. E eu entrevistei uma menina que ela dublou
uma das personagens do Invocação do Mal. Nossa. Uma história, a menina, e ela, tipo você, assim, ela morria de medo. Ela contando a história pra mim, ela falava, nossa, ela chorava horrores durante a gravação, porque ela tinha que fazer a menina. Meu Deus. Eu acho que eu posso estar fazendo a maior fanfic que eu já vi na minha vida. Mas eu acho que eu já ouvi alguma dubladora, talvez tenha sido a Mabel César, falando que ela dublou algum filme sem ir pra tela. Meu Deus. Porque eu não conseguia ver. Pode não ter sido ela, mas eu já ouvi essa história, tipo, de que... E provavelmente eu seria essa pessoa no futuro. Porque eu tenho um negócio com imagem forte. Entendi. Já vou ter que sofrer pelo som. Então, pelo menos não enxerga, né? Dá aquela olhada assim, a boca tá ali, legal. A boca tá ali, né? Não, porque é fundamental ver, né? Sim, precisa. Tem como não. Como todos os professores da minha vida sempre falaram, dublagem é imagem. Então, tipo assim... Mas, complementando uma observação aí. Eu realmente... O Marcelo, eu tô tentando trazer ele um pouco mais pra esse meio, pra esse mundo, mas eu já sou um fã assíduo da dublagem já há muitos anos. Então, assim, quando você falou a dublagem e a imagem, não querendo discordar, mas colocando um parêntese. Um adendo. Nem sempre, porque com a dublagem de jogos você não consegue assistir a imagem, né? Você só trabalha com áudio. Porque nesse caso, porque nesse caso também é um outro formato que é até chamado, tem até outro nome, que é localização. Sim. Que existe esse trabalho de realmente a gente não vê. Eu ainda não tive essa oportunidade, já tive um curso, já fiz um curso de localização. Você só escuta o áudio do jogo. A referência do som. Totalmente sonora. Até porque muitas vezes, assim, pelo que eu ouvi, nunca tive a oportunidade de trabalhar ainda com isso. Às vezes nem tá finalizado. Então por isso também. E depois acontece muito isso. Você não pode pegar um jogo pronto, um pedaço do jogo, por causa de vazamento. Às vezes a indústria ainda nem lançou aquele jogo. Sim. Então, eu fico pensando, aí talvez seja o meu pitaco sem conhecer também. Até porque a imagem dos jogos também não... Depende. Não é muito, Depende. né? Mas tem jogos já verossímeis muitos. Que a dublagem precisa olhar a imagem para acompanhar? Tem, mas não é muitos, mas tem. The Last of Us, por exemplo, que é muito cinemático. Tem até uma tem série muita agora cutscene, na Max. Sim. Ele é praticamente um filme, não vou dizer filme interativo, porque acho que você tira totalmente a experiência visual novel, que chamam, né? Tem esse lugar. Mas independente também, tipo, da origem do que a gente tá trabalhando, no fim das contas, o som vai estar por cima do original. Então, é claro que a gente precisa fazer uma referência ao trabalho original de som, né? Tanto de voz quanto de efeitos especiais. Mas, no fim das contas, o que vai estar ali é a nossa voz. Sim. E a nossa voz tem que combinar com o que ele está aparecendo. Então, por isso que tem essa coisa, tipo, na dublagem mais tradicional, de que não necessariamente precisa ser igual, principalmente em estética, né? Tipo, a mesma voz do personagem, ou enfim, falar exatamente a mesma coisa. Por exemplo, em momentos em off, em que o personagem que fala não está aparecendo, existem clientes, existem lugares que a gente consegue falar não junto. Por exemplo, vou não sei o que lá. Em outro tempo? Não encaixar exatamente com a fala. Existem clientes que são mais rígidos e gostam mais. Mas tem outros que não. Então, é isso que eu quero dizer. Nesse sentido que eu falo também. Porque no fim das contas, tem que fazer sentido com o que está sendo visto. Claro. Por isso que é muito importante. A questão do lip sync, né? Também sincronizado. O sincronismo labial, né? O lip sync. Que precisa fingir que é a pessoa que tá falando, né? A pessoa não faz assim... né? Ela para de falar, ela para de bater a boca. Sim. Agora, na época dos desenhos, quer dizer, a influência da dublagem tem a ver um pouco daí, porque a gente não via desenhos legendados, né? Era só desenho dublado e demais. A nossa referência dos primeiros filmes de infância, por exemplo, eu vi, sei lá, Ghost, dublado. Os live actions. E os filmes antigos, que passavam só na Globo, a gente só tinha o SBT, mas nas TVs abertas, antes mesmo de TV a cabo, que não tinha. Então, ele não sabe nem o que eu tô falando. Claro que eu sei. Cara, eu tenho 31 anos, eu não sou tão novo assim. Mas é um pouco isso, assim, né? A nossa referência sempre foi dublagem. Pouco da defesa que o Arthur faz fervorosa é essa. Com certeza. Qual foi? Você sempre usa o mesmo exemplo, né? Eu sempre uso o argumento da seguinte maneira, que tipo assim, eu acho completamente hipócrita a pessoa que cresce hoje e fala que... do Rei Leão. Banalizando mesmo. Fala, porra, mas a dublagem brasileira é um lixo. Eu detesto ver filme dublado porque quebra... Porque acredita nisso, né? Porque não sabe. E aí eu te pergunto, quando você tinha seus 10 anos de idade, que você assistiu o Rei Leão, você assistiu a Branca de Neve, você assistiu Legendado, se você fala que sim, você tá mentindo.
Às vezes nem tinha. E a gente se apaixonou por esses clássicos pelo trabalho dos dubladores. Exatamente, dúvida, né? Com certeza. E, tipo, é muito engraçado porque eu via os desenhos e eu via, por exemplo, Kenan e Kel, Visões da Raven, que são essas séries humanas, Eu para as Crianças, os clássicos, né? Maluco no Pedaço, a gente via isso tudo. Na minha cabeça eu não fazia muito discernimento do que era um desenho e o que era uma série. E aí eu vi esses programas e levou anos e anos e anos pra eu entender... Lá, com 12, 13 anos, que eu entendi que não eram aquelas vozes dos donos. Que não era um programa brasileiro. É verdade. Então a gente não raciocina muito isso. Então a dublagem é a voz daquilo ali pra gente. Até a gente ouvir a versão original, até pesquisar isso, até porque quando eu tinha 10, 12 anos, a internet não é como agora que eu tenho 30. Tipo, ela começou a ter mais... As coisas foram mais facilmente acessíveis nos últimos 15 anos, no máximo 20. E eu falo que eu descobri a dublagem principalmente com o Guilherme Briggs e a Luísa Palomanes. Porque quando eu era muito pequeno, eu era muito fã de Padrinhos Mágicos, Avatar, eu via muito Harry Potter, então... Jovens Titãs. E principalmente a Luísa Palomanes foi quem me fez perceber. Porque ela tinha um jeito de falar muito próprio dela. E aí eu comecei a prestar atenção e perceber... Que engraçado, a voz da Katara parece muito com a voz da Hermione. Que também parece muito... A tal assinatura. Que também parece muito com a voz da Estelar. Eu acho que é a mesma pessoa fazendo. É uma pessoa. E foi quando eu comecei a prestar atenção. De gente, não, pera, existem pessoas que estão fazendo essas vozes. O Guilherme Briggs, o gênio. Eu acho, pra mim, ele é um dos meus dubladores favoritos até hoje. O Cosmo, o Babão. O Ele, das Meninas Superpoderosas. O Super-Homem, Optimus Prime. Esse cara faz um dodecaedro de direções da voz dele. É surreal. E a criatividade dele. O Rei Julian de Madagascar. O jeito que ele coloca a personalidade dele. Os cacos dele, que é, digamos, as coisas que não estão no texto, mas que o ator ou o dublador cria lá na hora. É só dele, cara. Ninguém consegue fazer igual. Qual que é o personagem que você mais gosta do Briggs? O Cosmo. O Cosmo é maravilhoso. Eu e meus amigos, a gente sabe várias falas do Cosmo decoradas na cabeça. Mais do que ele? Eu gosto mais do Cosmo do que o Ele. O Ele é sensacional. Ele é maravilhoso. Caraca, ele tem um trabalho de botar o mais afeminado e o mais pesado, assim. O Ele é tipo assim, tinha um desenho de Meninas Superpoderosas que, a grosso modo traduzindo, seria o Diabo. Só que você não vai falar o diabo num desenho infantil, com 3 menininhas coloridas. Então aí colocaram ele. Só que o cara era muito bom. E tem um motivo pra ser ele, sabia? Porque, porque eu tava pesquisando, inclusive, com a Lady Gaga tem... It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Aí eu prestei atenção. Pera, é a mesma coisa. Aí eu entendi que capital H-I-M e him tem essa coisa de Deus e do diabo. E em inglês é H-I-him. Entendeu? Que é him. E aí traduziram pra ele por isso. Eu achava que era uma piada por ele ser mais afeminado, uma figura mais andrógena, mas tem a ver com isso. Com esse... desculpa, gente, eu não lembro qual dos dois que é a referência da Diabos. É o Him ou H.I.M. Mas é um dos dois. Então, assim, é essa referência direta. Assim, é como se fosse o canhoto. Assim, são essas denominações específicas para o diabo. Para o diabo, entendeu? É o ele. É o ele. Só que a forma dele falar que era sensacional. A sacada que o Guilherme Briggs teve é porque, tipo assim, ele começava a falar assim: eu vou pegar as meninas super... Do nada, no meio da fala... As meninas super poderosas. Ele quebrava totalmente. Porque ele era uma figura andrógena, então ele tinha os momentos mais femininos e os momentos mais masculinos, e o Briggs brincava muito com essas extremidades, então é maravilhoso. Passando passagem... E o ator americano fazia isso? Eu honestamente não sei, nunca ouvi. Olha só. Tinha uma dele que tinha um episódio que era um negócio que ele fazia uma maldição na cidade inteira. E aí ele pegava, aí começava... As meninas super poderosas estão dormindo, que não sei o que, nem sabem o que está acontecendo. Mas amanhã, quando o dia chegar, eu vou acabar com ela. Sim, o professor vai pagar. É umas coisas assim. E é aquele estilo super caricato que eu sou apaixonado. Aí foi aí que começou essa minha percepção da dublagem e comecei a me apaixonar. E antes de virar ator, quero ser dublador. Mas aí dormiu. Então, voz. E a sua própria voz? Como é que você já entendia que tinha um registro
que conseguia variações desde pequeno? Ou era uma coisa pura e simplesmente da admiração por outros artistas? É porque o que vem aí do entendimento da minha voz nem veio do teatro, nem do dublagem, veio da música. Porque eu também sou cantor, eu sou ator de teatro musical. Então você, antes de ser dublador, você era da música. E na verdade eu era do teatro musical, porque eu acabava estudando canto para isso. Entendi. Fazia coral também, então eu não me considero um músico, porque eu não tenho aula de teoria musical, não toco nenhum instrumento, mas sei cantar. Claro. Tenho ouvido musical e consigo entender o básico da partitura ali. Aqui sobe, aqui desce, é mais ou menos assim. O básico do básico. Não é tão básico, ator de musical saca tudo. Mais ou menos. Não, a gente engana. A gente engana. A gente ouve a gravação do Tio e mas você entra num tom rápido, sim, se quiser. Mas é de ouvido, não é de leitura. Entendi. Então alguém precisa ler para me traduzir. Entendi. É tipo assim, então, ator, a nota é essa, pã. Aí eu, pã. Beleza. Entendi. Se olhar ali, eu falar, bonito, uma bolinha. Vai ser isso, entendeu? Tem essa tradução, né? E quando eu comecei a fazer teatro musical, eu naturalmente tenho uma voz mais metálica. Hoje que eu estou com a voz cansada, ela tá um pouquinho mais grave, tô falando mais uma região aqui. Olha só. Mas normalmente a minha voz era aqui, não sei o que, eu era jovem, tinha 17, 18 anos, era aqui, eu tenho uma voz mais metálica naturalmente. E nasalada. E quando eu tinha 18, 17 anos, que eu não tinha um trabalho ainda pra entender o corpo da minha voz, era só isso. Então, eu tenho um alcance vocal bom pra cima e pra baixo. Só que por eu não saber subir muito a laringe, que é apertar, que chamam, né? Eu não conseguia subir tanto, só que era muito metálico. E aí todo mundo falava que eu era tenor. É isso, e aí, eu ia perguntar. Você não é tenor, não sou barítono? tenor, eu sou barítono. Só que é o que eu falo, eu tenho um alcance muito grande. E como a minha voz é muito anasalada e metálica, eu consigo subir. Então eu consigo ouvir desde o grave aqui, como eu consigo subir? Porque muda esse registro. Só que eu só fazia agudo. Eu não sabia descer, ir pro grave. E aí eu tive um professor de canto chamado Jardel Maia, no falecido Estúdio Vote, que fica ali em Copacabana, que ficou anos e anos comigo treinando justamente isso. E ele falava, Pedro, você é barítono. Na verdade demorou um pouquinho pra entender que era barítono, eu vou até contar como descobriram. Você tem que treinar esse seu médio, você não pode cantar sempre no nariz, E aí ele começou, eu fiquei, sei lá, cara, eu devo ter ficado um ano ou mais treinando a mesma música, que é Empty Chairs and Empty Tables, dos Miseráveis, que é uma música em registro de legite, que é meio que o meio do caminho entre o lírico e o belting, né? Que é o... Né, que é essa coisa... Né? Broadway. O Broadway. E eu tentava. E quando eu ia subir, eu via pra cá. E aí foi ali que eu entendi como inchar a minha voz e fazer. E a voz, o aparelho fonatório... Fonativo, acho. A voz, o aparelho dela, ela é uma coisa só. Então, como eu aprendi a moldar a minha voz pra cantar, eu também aprendi a moldar para falar. Sim. E isso me ajudou a ter mais versatilidade na hora de fazer personagens mais graves, mais pesados, mais velhos. Ou galera, garotão, não sei o que, uma coisa assim. Uma coisa mais me ensina. Então assim, isso veio não porque eu quis aprender para dublar, mas porque eu queria aprender a usar a minha voz. Seja para qual contexto fosse. Entendi. E até hoje eu trabalho com teatro musical. Eu tenho um curso de teatro musical lá em Niterói, que eu sou diretor, professor, versionista, iluminador, insiro aqui o que precisa ser feito. E eu tenho muito essa vivência de música, de cena, faço personagem vivo. E agora começa o pergaminho gigantesco de coisa que a gente faz, né? Sim. Personagem vivo, dublador, iluminador, dou aula, traduzo. Prende a cortina. E na minha primeira peça que eu apresentei com os meus alunos em 2016, a gente botou fundo de TNT. Meu Deus. A cortina, não era cortina, né? Era a... Esqueci o nome do negócio. O pano que fica atrás para os atores passarem por trás, era um TNT que a gente prendeu. Então, no intervalo da sessão, eu ia com a escada e ficava grampeando todo o TNT que caiu no meio, porque a gente prendeu que nem a nossa cara. Então, já fiz muita coisa. Lá na Abel? Isso não, é tudo lá na Abel? Não, pior que não. Nunca me apresentei no Teatro Abel. É mesmo? Porque é um teatro bem tradicional. Só que ele tinha um valor menos acessível para um curso que estava começando e ele era mais do mercado profissional. Naquela época, eu estava começando ainda. Ele já fechou alguns bons anos, já que ele fechou. Entendi. E era muito nichado, eram as mesmas companhias que eu não fazia parte. Então, nunca apresentei por lá. Foi no espaço da atual Zion, que era... Na época, Red Zero, lá em Niterói, que fica no centro. Eles tinham um auditório lá. Eu sou uma escola de tecnologia, de desenvolvimento de games. Também fiz.
Não games, mas eu fazia design também, era designer. Comecei estudando publicidade na UF e fiz tanta coisa. Eu participei de um torneio de campeonato de Smash Bros nessa escola. Que legal. Só que foi no da Tijuca. Tinham várias. Na época daquela época era Seven. Essa Zion, você tá falando? Eu acho que era a mesma empresa, não sei se mudou de empresa, se mudou de nome, se eram coisas muito parecidas, mas tinham várias, tinha Campo Grande. Quando eu fui, foi muito logo depois que a pandemia passou, começou a normalizar a galera, porque hoje eu tô numa outra vibe, assim, uma outra fase de vida. Eu tô mais voltado mais para o núcleo mais fitness e tal, de academia. Naquela época ali, pré-pandemia, logo pós-pandemia, eu ficava 24 horas jogando, sentado no sofá, comendo salgadinho, caralho. Falei, cara... Eu também. Chegou um momento que, assim, bateu 97 quilos, eu falei, cara, ou eu paro e vou rever algumas coisas, ou senão daqui precisa cuidar da saúde, não adianta. Messias Nordeste. Acordou pra Jesus, né? Sim. Mas eu também sempre fui muito gamer, mas eu também joguei vôlei. Eu jogo vôlei. Eu joguei vôlei muitos anos. Tenho 1,82 m, só que pro vôlei você é baixo, né? Sim. Tanto que eu sempre brinco que Você jogou no Canto do Rio, algum clube eu joguei no Niterói Vôlei Clube, na época, que jogava contra Flamengo, Fluminense, Botafogo nos campeonatos. Eu joguei no Flamengo 8 anos. Joguei contra o Flamengo várias vezes também. Tipo, jogava direto do Rio, era o único time de Niterói. A gente ensaiou no Canto do Rio. Saiu, valeu. Buguei as minhas chavinhas, né? O atleta e o artista, né? Eu treinava lá no Canto do Rio também. Só que quando eu tinha 13 anos, eu tinha essa altura. Ponteiro. Então, eu era central. Eu era meio. Porque quando eu tinha 13 anos, eu tinha essa altura. Você era altão já. Só que eu continuei com essa altura. Entendi. E aí o time que tinha... do meu time com 13 anos, eu era o maior... Passou 2 anos, eu tinha 15, eu era menor. E era o mesmo time. Isso foi um pequeno trauma. Os técnicos não quiseram me trocar de posição. Quiseram me continuar deixando de central. Entendi. Porque meu ataque pelo centro, pelo meio era bom. Só que eu sou baixinho. E eu não pulo. Então eu era o menor central da competição. E a obrigação de central... Nossa, a gente mudou completamente o assunto. Por favor, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta. Depois a gente volta. Só pra finalizar. Aí, jogava tudo por cima. E na época o levantador não ia com a minha cara, não levantava pra mim. Então eu ficava... Pulando sem atacar, pulando pra ser bloquear, pra bloquear a bola passar por cima e desistir, cansei. Entendi. Aí comecei a fazer teatro, que foi na fase dos 17 anos, aí falei, não quero mais esporte não, quero ser artista. E aí por isso que eu voltei para teatro. Sempre soube que queria ser, era uma coisa... Eu sempre gostei muito de arte, de teatro, mas aquela fase média ali de 14, 15, 16, 17, que foi o que eu entrei mais de cabeça no vôlei, eu acabei caindo um pouco mais pra esse lado. E junto com o ensino médio, que tem aquela coisa de, você tem que fazer uma faculdade, mas lá em 2011, 10, teatro, arte não era uma coisa incentivada pela escola. Minha família sempre apoiou a arte, apoia até hoje, pra caramba, financiou muita coisa pra mim. Só que tudo ao meu redor dizia o contrário, né? Pessoal, engenharia, direito, medicina. Se hoje é assim, imagina. Naquela época, então, era muito pior. Sei bem o que é isso. Eu ia te fazer uma pergunta, meio que já colocando duas, que assim, quando você começou ali no início da sua carreira, quais que foram os maiores desafios, né, no comecinho? E qual foi o seu primeiro trabalho como dublador? Como é que foi essa experiência? A dublagem já. Isso, a dublagem, né? Não só carreira, que carreira? Porque escolhe uma. Ator de musical, jogador de vôlei, dublador. Infelizmente o vôlei não foi carreira, foi só hobby. Mas isso aí tu não perde nunca. Se você quiser voltar a jogar, você... Eu gosto, mas tem problema do joelho aí. Tem? E agora não, mentira, agora eu uso óculos na época. Vai pra praia. Putz, eu sempre fui horrível. Eu não consigo. Também, mas eu hoje tô na praia. Não consigo. É a melhor coisa do mundo. Não consigo, eu tenho um deslocamento horizontal. Entendi, eu não sou pra cima, tanto que eu tentava jogar, faz assim... Ser central. Gatilhos. Vai respondendo a pergunta. Eu acho que, assim, isso não precisa nem falar sobre dublador, eu posso falar sobre artistas em geral. Sim. Que é a falta de certeza. Né? A falta de oportunidades, mesmo no mercado que é grande. Porque, no fim das contas, as pessoas querem trabalhar com o que elas confiam. Com o que elas conhecem. Também com quem gosta. Pode ter pessoas que só querem trabalhar com quem gosta, dependente se confiar ou não, ou se tiver esse crivo técnico em relação a isso, né? E aí isso causa as famosas panelas. Eu entendo plenamente, porque eu como diretor de teatro... Hoje você entende. Eu entendo quando é o contexto certo. Quando é o contexto errado, eu ainda não concordo, tanto que eu evito, não faço o contexto errado. Porque o contexto certo é...
Cara, eu tenho uma produção que eu preciso entregar um bom trabalho. Eu não vou chamar uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho tempo, é pra ontem. Nunca é pra amanhã, é sempre pra ontem. E é difícil poder contar e confiar em pessoas que cheguem no horário. Tudo que entreguem um bom trabalho, que sejam fáceis de lidar, que não vão me demorar muito pra... Isso eu não tô entrando nem no mérito de dublagem, porque eu não sou diretor de dublagem. Pretendo ser um dia, mas não tô nesse momento ainda, porque eu tô começando, né? Dubla 7 anos, mas pro mercado isso é um novato. Mas tô entrando no mérito do trabalho de teatro mesmo, que eu já dirigi muitas peças, indico peças para lugares que eu trabalho há mais tempo. A gente vai querer chamar alguém que a gente já sabe que é fácil de lidar. A minha prioridade é ser uma pessoa fácil de lidar. O resto a gente resolve. Segunda coisa, compromissada, a fim de fazer. Para estar presente tanto na apresentação quanto nos ensaios. Terceiro lugar, fazer sentido com a produção. Precisa ter o perfil, precisa combinar. Quarto lugar é o talento. Então, no fim das contas, realmente o talento não é a prioridade, porque talento nenhum faz um bom profissional, na minha opinião. Um bom profissional é alguém que trabalha bem, não necessariamente rende bem. O rende bem é muito necessário, só que quem trabalha bem, quem estuda, quem se dedica, quem é responsável, vai melhorar. Tem uma boa escuta, né? Como tem uma boa escuta. Vai querer fazer o que a direção, o que a produção, o que o cliente quer. Não vai querer falar, é o meu jeito de fazer. Eu faço assim. Não existe isso. E aí, adapta. Muitas pessoas que são muito talentosas eu não chamo pra trabalhar porque são chatas. Porque são falsas, porque falam mal das pessoas pelas costas, ou porque não se organizam, ou porque nunca podem, ou porque não estão presentes, faltam, se atrasam. E isso é o que causa a panela saudável. Né? Que existe uma tentativa de abrir essa tampa para colocar mais ingredientes dentro dessa panela. É nesse ponto daí que eu quero chegar, mas deixa eu concluir que eu vou jogar uma... E aí, eu acho que no começo da minha trajetória, a maior dificuldade era ter espaço. Conseguir trabalhar. Porque fazer curso é maravilhoso para você pegar técnica, para entender na teoria, praticar linguagens, como diretores diferentes trabalham, porque eu fiz aula com 500 milhões de diretores diferentes. Porém, nada se compara à prática, à recorrência, ao que é realmente na vida real. Sabe? O timing das coisas. Dificuldade que a realidade traz também e o quanto você e a cobrança. Consegue superar daquilo. A cobrança do resultado final. Porque eu, por exemplo, eu fiz foi desse tamanho. Mas eu fiz um episódio de Pokémon. Por exemplo, eu dublei um episódio de Pokémon na temporada de Jornadas. Como eu era um personagem desse tamanho, não tinha essa pressão toda nas costas. Mas imagina se eu sou um protagonista de Pokémon. Pô, tem uma legião de fãs, inclusive de animes, né? Que já é um fandom mais complicado, normalmente, né? E que assiste dublado. Há muitos anos. Fã de Pokémon, eu gosto de brincar, falar assim, fã de Pokémon não engole qualquer coisa. Sim. É extremamente exigente. Rolou muito da treta na questão da mudança dos dubladores, da temporada de Jornadas, né? Então eu preciso entregar um trabalho incrível. Principalmente se por algum acaso, por exemplo, o que rolou em Jornadas, mudar o dublador de um personagem antigo. Então imagina, eu pego um personagem que já era boneco de outro dublador e começo a dublar ele. Vai haver comparações. Então tem que ser um trabalho incrível. Então, essa cobrança da realidade a gente nunca vai ter num curso. Então é por isso que é importante pra eu senti já tem 1 ano, 2 assim, que eu sentia que... Eu até parei de fazer aula no passado porque eu senti que não tava mais andando pra frente. Porque tava faltando a prática. Tava faltando pegar um fixo. Ter um personagem a longo prazo. Ficar muito tempo com ele. Pra eu entender como que alguém que dubla um personagem fixo dubla. Porque você já conhece o jeito dele, já sabe a história toda, não precisa ficar tentando entender o que tá acontecendo. O ritmo do personagem, o ritmo da direção, da edição. Facilita muito. Entendeu? E agora, esse ano, 2025, sendo que eu comecei a estudar dublagem em 2018, eu peguei meu primeiro fixo a longo prazo, que foi no reality show RuPaul's Drag Race. Na temporada 17, que eu tô dublando a Sam Star, que inclusive foi uma drag finalista. Então, eu dublei 15 episódios com ela. Entendi. 15 episódios. Então, finalmente eu tive essa... fenômeno, né? Esse programa é um fenômeno, né? 17 anos aí. Ele estreou em 2009, 2007, sei lá, muito tempo atrás. Então, tem zilhões de fãs no mundo, assim. Zilhões. E tem zilhões de franquias também. Claro. Então, eu consegui finalmente ter essa experiência de pegar algo e, tipo, no meu 7º e 8º episódio...
eu já tava começando a conseguir me preocupar e me concentrar nas coisas que realmente eram daquele episódio. E não, tipo, quem é essa personagem, qual é o ritmo dela. Porque isso eu já sabia. Perfeito. Então essa coisa que eu tava sentindo muita falta. E a escuta do próprio dublador da RuPaul? Quer dizer, você interage com... como funciona isso na prática? São momentos diferentes ou você consegue, nessa dinâmica, interagir? Infelizmente, a gente não interage. Isso mudou muito de uns anos pra cá. Essa série seria meio que o seu primeiro trabalho, no caso? Ou antes desse, teve algum outro? Eu já trabalho bastante desde 2020. Só que eu só faço... É o primeiro fixo. É o meu primeiro fixo. O primeiro trabalho que ele vai dublar... Que eu estou dublando de maneira... Que é um protagonista, digamos assim. Seu, né? Que é a minha boneca. Ela é a minha boneca, assim. Tipo, se tiver outra coisa dela... Se o pessoal quiser se preocupar com o nosso combinado do grupo dos dubladores, vai me chamar de novo. Sim. Porque até antes disso, eu só fazia dobras e vozerios. Coisas pequenas. Que nunca era uma coisa a longo prazo. Era tipo, o atendente, um personagem que só aparece no episódio, um policial, ou então as vozes de fundo. Porque os dubladores novatos, eles acabam entrando mais por esses lugares que tem menos exposição e é mais tranquilo, digamos assim. Não é necessariamente mais tranquilo, mas tem menos impacto na produção como um todo. Claro. Entendeu? E essa questão da panelinha, só puxando aquele que eu queria jogar aquele complemento. Por exemplo, no período da pandemia, eu cheguei a conversar, gravei uma live com... foi com quem? Jorge Vasconcelos, pode ser? Tem alguns Jorges. Bom, Jorge Lucas, Jorge Vasconcelos, Mário Jorge. Acho que é o que dubla o... Não sei nem se foi com esse, mas é o que dublou o Calton. Me esqueci agora o nome dele. O Ronaldo Júlio. Exato. O Ronaldo Júlio foi apenas o meu professor. Que me formou, que eu fiz aula com ele durante 4, 5 anos. Eu ia fazer aula com ele na Ele é maravilhoso. Ele é o Carlton, faz a voz do Carlton, o primo do Will. Atualmente faz o Knuckles dos filmes do Sonic. É? Ele é maravilhoso. Eu cheguei a gravar com ele também nessas lives aí da vida, e eu joguei pra ele essa questão da panelinha, porque assim, como eu realmente não vivencio o meio, eu não sou, embora assim, eu sou um entusiasta da dublagem, mas não sou ator, não sou dublador, não sou porra nenhuma. Mas eu sou um entusiasta do meio. Então, quando a gente fala dessa questão da panelinha, você não acha que, tipo assim, a galera como um todo, num aspecto geral, assim, de quem tá lá em cima, quem é que contrata você, quem contrata o Marcelo, ou quem contrata a mim pra gente poder fazer um personagem ali, a gente poder dublar. Se essa panelinha lá tá fechada, mas ao mesmo tempo que essa panela tá fechada, tem uma galera que tá chegando agora no mercado. E elas precisam de que abram-se as portas da esperança para eles conseguirem trabalhar, né? Sim. Você não acha que, tipo assim, poderia haver um pouco mais de flexibilidade, de repente, dos cabeças ali para... Aquela questão de, tipo assim, como você comentou, é muito melhor trabalhar com o que a gente já está acostumado a trabalhar, por uma questão de você já ter afinidade, você já conhecer. Só que, por outro lado, você não acha que isso tira a chance, a possibilidade de uma galera que está chegando, uma pessoa nova? É que eu acho que tem muitas variantes quanto a isso. Eu ia falar, a resposta é sim, eles podiam abrir. Sim, não, com certeza, óbvio, pelo meu sonho, tipo... Sem dúvida, o sonho de todo Só que ator, tem um problema também. Existe uma superpopulação de novos dubladores. Sim. Isso é um fato. Dubladores também? Dubladores. Vários. Que tá vamos lá, é porque existe um contexto pra isso. Tem uma outra coisa também, mas aí só pra, no final, depois, tem uma outra coisa também que eu ia jogar pra você também, porque são detalhes que eu acho que são meio confusos, assim, de se entender na prática, mas vai. É porque existe todo um contexto dentro desse mercado. Pandemia, rolou muita baixa de pessoas dublando. Porque não dava pra ser dublado presencialmente. E tinha muita gente que não tinha home studio. Então, existia pessoas que não queriam ir dublar presencialmente por causa da pandemia. Sim. Entendeu? Independente se tava mais fácil, tipo possível, flexível, o uso de máscara, já tinham tido a primeira dose, o estúdio tinha os protocolos, os famosos protocolos. Então, assim, muita gente começou a dublar em 2020. Eu fui uma dessas pessoas que começou a dublar em 2020. Sim. Então, muita gente antiga ficou com o ranço da gente.
por causa disso, porque estávamos entrando, talvez não estávamos tão preparados, mas como tinha pouca gente dublando das antigas, abriu essa... Tem esse tabu. Tem? Existe um pouquinho, assim, eu já ouvi. Sim. Não sei se é geral, assim, eu tive poucos contatos quanto a isso. E aí o que acontece? Depois da pandemia, diminuiu um pouquinho também a quantidade de trabalhos, porque tinha menos gente assistindo. Então, e também teve a famosa greve dos roteiristas e dos atores do Hollywood. Isso nesse espaço de 3, 4 anos que passaram aqui agora. Sim. E essa greve foi um pá! Diminuiu muito a quantidade de trabalho. Muito. Então, lógico, aconteceu, sim, que as pessoas que tinham produções queriam o máximo possível pra si. Isso é fato. Eu faria a mesma coisa. Não vou ser hipócrita. Não, e também sem saber o que vai acontecer com termos financeiros. Ainda tem mais um agravante. A famigerada inteligência artificial, que a gente, inclusive, dublagem viva, vozes humanas, nada de inteligência artificial na dublagem, tá bom? Somos profissionais e precisamos trabalhar também. A gente tá com esse medo de do nada parar de ter trabalho porque vão começar a botar voz. Isso é uma realidade. Já tá começando. É dado. Já aconteceu de gente perder pra IA. Já vi amigo meu, 2 semanas atrás, falando que dublava uma... Eu não sei se era um reality, tipo um canal do YouTube, ele dublava fixo e falou, não vou mais precisar de você porque agora a gente vai fazer com IA. Ele me falou, assim. Nem sei qual era o contexto, mas isso aconteceu. Mas você acha, assim, isso assim, é um debate. Eu sempre vou ser contra qualquer coisa que venha, que possa ameaça para poder acabar com a dublagem, com os dubladores e tudo mais. Mas, em contraponto, tentando pegar, não pelo lado de quem tá precisando daquele trabalho, mas vamos tentar, de repente, usar um pouco o olhar de quem tá de fora. Você não acha que para você, mesmo que você coloque uma IA ali, você não tem sentimento, você só tem um robô, você não vai ter interpretação, você não vai ter o sentimento, você não vai ter humanidade. Mesmo que passe, como você falou, para quem tá assistindo, você não acha que se em algum momento o mercado vai parar e vai olhar, porra, isso aqui tá muito engessado, tá muito duro, tá muito frio? Eu espero que sim. Assim, eu sendo um pouquinho derrotista... Eu sempre sou otimista, mas quanto a isso, eu tô um pouco cético. Porque eu tenho 2 formas de enxergar isso. Eu enxergo do lado derrotista, que a inteligência artificial evolui a cada dia, talvez chegue o dia que ela represente fielmente. Mas eu também tenho uma outra visão disso, ainda existe artesanato. Não, ainda existe teatro. Pra mim, a única arte que não tem como ser substituída é o teatro. Sim, não tem como sim, mas ao mesmo tempo, existe o trabalho manual até hoje. Ainda existem pessoas que trabalham assim, que vivem disso e que fazem isso. Estou dizendo o teatro mal comparado. Não, mas o que eu tô querendo dizer artes plásticas ou artesanato, né? Eu acredito que independente da demanda do mercado pedir um baixo custo de utilização de IA ao invés de profissionais de dubladores para poder entregar filmes com voz em português, por causa da acessibilidade, que é importantíssimo, que é o principal motivo de existir a dublagem, ainda pode, se houver uma consciência tanto do público quanto das empresas, ainda pode existir a demanda do trabalho humano pela mesma lógica do artesanato. É uma pessoa fazendo, isso veio de um coração, isso veio de uma vida, isso faz parte do trabalho de alguém, do ganha-pão, da vida dessa pessoa. Então, eu acho que independente do quão fácil seja para as empresas terem uma voz em português sem uma pessoa, pode ser que a gente não perca o nosso trabalho se a gente se conscientizar de que existe a dublagem enlatada, que é para coisas menores, coisas mais pontuais, e existem as obras de arte, que são feitas com voz humana. Se você parar pra pensar, mal comparando, mas talvez nem tanto, marcas de ultra luxo, por que são tão caras? Sim. Fora o lance eu penso nisso também. Mas é a artesania que está por trás daquilo. Quer existe dizer, um contexto. Todo um escândalo aí no mundo da moda. Mas os que são sérios, os que são sérios têm a ver com o fato de que, cara, aquilo ali, sei lá, aquela bolsa ou aquele sapato é handmade, né? Aquilo ali um quadro. É um quadro. Aquilo foi feito por uma pessoa com o coração, com a alma, com a criatividade. Com a visão artística, poética da coisa. E por isso que é caro. Sim. Né? Por isso que é ultra valorizado, porque está cada vez mais escasso. Agora, eu vejo isso é uma coisa que eu acredito piamente que vai acabar acontecendo em algum momento na dublagem, tá? A IA, eu acho que ela é uma coisa, assim, imparável. Sim. Né? Não tem como você...
voltar atrás, você impedir de acontecer uma coisa que já aconteceu. Mas tem como regular, né? Sim, então, precisa de uma regulamentação. É aí que eu vou entrar. Eu acho que isso, em algum momento da nossa história, do nosso dia a dia, da nossa sociedade, isso vai chegar ao estopim. Por enquanto ainda não chegou, tá? A galera tá revoltada, eu tô acompanhando sempre, eu vejo, só que ainda não chegou no estopim. Quando esse estopim chegar, que a bomba explodir, a dinamite destruir tudo, muito provavelmente em algum momento isso vai entrar questões legais, questões jurídicas, vão ser feitas, eu imagino, leis, questões contratuais com direitos legais para você usar a IA ou em determinadas coisas ou não, entendeu? Até pro próprio dublador, vamos supor, sei lá, essas TikTokzinhos da vida, geração TikTok da vida, fazendo voz de bonequinho com não sei o que. Pô, beleza, eu vou fazer, vou usar o teu exemplo, eu vou fazer o boneco lá do Pokémon, só que com a sua voz. Beleza, faz, só que me paga pelo menos então os royalties, entendeu? Sim, mas mexer em dinheiro precisa ser obrigado pra isso, né? Sim. Esse é o problema, precisa da regulamentação justamente por isso. E grande parte do problema é, vamos dizer, a clandestinidade nisso tudo. Você regula e as pessoas burlam. Sim, a pirataria. Mas pelo menos tem aparato legal pra ver um processo, né? Com certeza. É isso que é importante. Sim. Mas eu acho difícil isso acontecer por enquanto. Acho que só vai acontecer quando mexer no bolso. Tá ainda no parque de diversões. As pessoas estão fascinadas porque é uma novidade, né? Novo ainda. O negócio chegou agora. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha faculdade, eu falo isso com a minha namorada toda. Porra, cara, eu sou mais ou menos assim, eu gosto da IA, só que você usando para certas coisas no que vai te ajudar no seu cotidiano, não para você substituir o trabalho de uma pessoa. Sim. Então, por exemplo, sei lá, se eu tivesse hoje na faculdade... exato. Pô, tem que fazer uma planilha, tem que fazer uma monografia, eu vou ali rapidinho, abro, vou montando ali e o negócio já vai para trabalhos do dia a dia. Eu vou dar um exemplo, mais uma coisa. Eu trabalho também como tradutor para teatro do meu curso e estou começando agora, acabei de finalizar, estou pegando meus primeiros trabalhos como tradutor para dublagem. E um tradutor precisa... de inglês para português. E um tradutor precisa ser basicamente uma enciclopédia humana, né? Porque a gente pega literalmente qualquer coisa que uma produção fala, seja de médico, seja de renascença, seja de política, seja de basquete, seja de... espionagem, seja de advogado, seja lá o que for, de cozinha. A gente precisa entender o que a pessoa tá falando. Claro. Pra poder fazer uma adaptação. Não é só a literalidade. E as palavras, expressões idiomáticas dos Estados Unidos. E não só Estados Unidos, de outros países também. Porque existe uma adaptação indireta também que aí a gente consegue trazer pelo inglês. Não é nem só isso. Tipo, por exemplo, o dorama em coreano, mas pro tradutor vem em inglês. Então, às vezes, já pode ter havido uma tradução indireta antes. Perfeito. Eu preciso dar um jeito de acessar essas coisas. Por exemplo, eu tô traduzindo um projeto agora que é um reality show e que tem coisas muito específicas que eu não faço ideia do que são. Tipo assim, tem vários participantes de temporadas anteriores que aparecem e falam uma fala solta, do nada. É um flashback de 2 segundos e tá ali aquela fala. Só que esse participante já tem um dublador. Então, eu preciso saber quem é aquela pessoa. Pra eu poder chamar, pra o estúdio poder chamar aquele dublador pra fazer aquela ponta. Porque esse boneco é dele. E só que não tem nenhuma informação. Tipo, é um flashback solto. Como que eu vou saber? Aí eu vou e uso o famoso chat, né? Pergunto, no episódio... como é que é? Em que episódio tal pessoa faz tal coisa e acontece tal coisa? Responde. E ele me fala qual é. Olha o tempo que você perderia. Sim, por exemplo. Não só isso. Por exemplo, eu tô traduzindo também pro meu curso uma peça que se passa na Renascença e tem Shakespeare nela. Então é uma peça que faz referência direta a várias obras de Shakespeare. Difícil. Que faz referência a poemas. E são... É como se fosse uma outra pessoa que escrevesse os poemas de Shakespeare. Sim. Então, dentro do texto, esse outro personagem tá falando dos poemas de Shakespeare. Escreveu e falou como se fosse dele, mas não é. Como que eu vou saber o que é e o que não é? Sim. E aí, sempre que eu fico assim, isso é um poema, que eu faço, copio e colo, jogo no chat... Esse trecho é uma referência a Shakespeare? A qual peça? Aí ele vai e me diz, sim, é de Romeu e Julieta, ato 3, não sei o que lá, e a tradução mais conhecida no Brasil é essa. Então assim,
Pelo amor de Deus, facilita a minha vida horrores. Uma semana de trabalho. E é pra isso que tem que ser usada a inteligência artificial. Não é pra substituir o trabalho de um humano, é pra facilitar o trabalho de um humano. Claro. Pra mim é isso. Tecnologia, no geral. Sim, que nem a gente usa a internet. Não pra ser substituído. Eu hoje, por exemplo, eles até ficam me zoando lá no grupo lá. Eu hoje sou totalmente escravo do ChatGPT, assim. Mas é porque, porra, é de uma rapidez e agora a gente tá no ChatGPT 4. Do que foi que mudou? Fala pra mim como é que é. Ele agora você... Antes, quando começou a ser divulgado o ChatGPT, tava uma coisa... A palavra que você gosta, tava muito embrionário. Embrionário, eu uso embrionário. Tava uma coisa... Agora essa palavra. Tava uma coisa muito teste. Hoje em dia você já consegue, bombou agora, atrás, aquele negócio dos desenhozinhos, do desenho animado e tal. Então, assim, acho que a partir do momento que ele consegue filtrar e pegar traços de desenhos, assim, e colocar, tua cara, sei lá, no boneco dos Simpsons, sabe? O negócio tá muito evoluído. E da noite pro dia, né? Do nada apareceu isso. Antes você tinha que sofrer pra conseguir fazer uma artezinha. Agora lá, pá, perfeito. Vou pegar um exemplo do meio jurídico, assim, que os advogados estão usando muito. Cara, tem um zilhão de decisões judiciais tratando de matérias distintas no mundo, né? Então, no nosso ordenamento jurídico, tem... procura uma jurisprudência sobre o caso tal... que está versando sobre a matéria XYZ. É a mesma coisa que o meu, só que com outra área. Jurisprudência. Você ficava procurando horas. Google, antigamente era em livro, você tinha que ficar caçando. E o Google hoje, depois do ChatGPT, eu já acho... Eu quero usar. É porque é como se você estivesse perguntando para uma pessoa. Então, tipo assim, você sabe em qual caso aconteceu aquilo e aquilo? Isso. E aí ele fala. Não é que nem o Google, você tem que falar caso 2, morte, faca. Não é assim, sabe? É mais fácil de você perguntar. E além de você fazer uma pesquisa no ChatGPT com texto, agora já tem uma galera, já tem um tempo, já tem uma galera que está literalmente conversando com o ChatGPT até para estudar, tipo, questão de inglês, francês, estudar mesmo o idioma. É porque o ChatGPT ele tem tanto a parte textual quanto a parte de áudio. Sim. Que a partir dali você... Então, assim, eu acho que o problema da inteligência artificial... o problema da inteligência artificial, pra mim, não é a inteligência artificial, é quem quer usar ela pra pagar menos. Sim. É quem quer usar ela pra passar por cima de outras pessoas. Mas não é isso que acontece sempre, e nem sempre acontecerá nessa dinâmica de trabalho que se estabeleceu no mundo. O problema da inteligência artificial é que ela realmente é muito inteligente. Então, o poder de automação dela é muito maior do que a gente já viu em qualquer outro contexto, né? E é por isso que é tão perigoso. As coisas evoluem muito rápido e é muito acima. Cara, foi um salto tecnológico que... Eu não sou um historiador, mas... Com profissões. Que isso equivale à internet, né? A criação da internet. Sim. Pouquíssimo tempo o ChatGPT, ele, eu, por exemplo, eu sempre achei, na verdade, não é porque agora que tá com o ChatGPT ou não, mas eu sempre achei a pesquisa do Google um negócio muito estressante. Eu também. Porque você pergunta, sei lá, um exemplo teu. Não, qual é o filme que o fulano XYZ dublou no ano de tal? Aí o Google pega e te manda uma lista de links e de qualquer outra coisa também, né? Que não tem nada a ver com o que você perguntou. Então, além de você fazer, você tem que parar pra ficar procurando qual é o link que tá no negócio. Isso é porque é tempo presente. Há 10 anos atrás, a gente achava o Google... Cara, o Google é muito bom. Porque você ia pra enciclopédia, né? Você ia pra biblioteca. A coisa tá refinada hoje em dia. Exatamente. Eu tive enciclopédia. Quando eu era criança, na época da escola, o meu avô ele me deu uma coleção da Barça. Deve ter se perdido em algum lugar até hoje. Todo mundo já teve, porque era a fonte de pesquisa única, né? Cara, até pouquíssimo tempo atrás, o Google era Dr. Google. O Google, eu já, hoje em dia, com o ChatGPT, eu já acho uma merda. Me estressa procurar as coisas nele. E acho que é por isso. Mas assim, eu ainda acho que... Se a gente tiver consciência de classe, né, a famosa, se as pessoas entenderem o que existem níveis que não dá pra passar. Tem limites. A tecnologia tem limites que não pode atravessar, não precisa atropelar o humano. Existe automação de trabalhos que são pra facilitar. Só que tem que tomar muito cuidado, porque esse trabalho é feito por uma pessoa. E essa era a fonte de renda dela. E isso pode acontecer. Se tudo
for facilmente utilizado pela internet e ninguém mais trabalhar, não vai ter mais dinheiro. As pessoas não vão ter mais dinheiro, poder de compra, poder aquisitivo, e as coisas vão parar de ser compradas. Se as coisas pararem de ser compradas, as grandes empresas vão falir. A máquina não gira. O próprio capitalismo então não vai precisa gerar, existir uma forma de segurar isso. Não pode sair atropelando todo mundo, acabando com profissões assim da noite pro dia. E é por isso que eu acho que vai entrar... claro, porque só dá pra ter certeza no dinheiro, né? Os caras que mandam nisso... É uma fortuna que não tem como calcular. E a pirâmide só funila, entendeu? Então, eu acho que não vão abrir mão que em algum momento vão ser feitas leis. Há pouco tempo a gente começou, criou-se a lei agora, diz o Gustavo, que eu realmente não sei porque eu não acompanhei isso, não faço mais parte desse ambiente. Mas assim, um colega nosso falou que agora, por lei, está decretado que é proibido criança entrar na escola com o celular. Eu li que estava rolando isso. Eu não sei o quanto isso andou, mas eu vi que estava vindo. Eu acho isso um absurdo surreal, mas enfim. Sim. Eu acho que em algum momento, da mesma maneira como veio essa lei, né? Em algum momento, quando chegar esse estopim, essa bomba estourar, vão criar essa necessidade de fazerem leis para E leis rígidas, né? Exato. Vai ter que ir pro extremo oposto. Não vai conseguir ir com calma para equilibrar. Tem um extremo que é a liberação e tem outro extremo que é a proibição. Não tem o meio, o cinza, nuances, né? As nuances de tu usar, só que não tanto. É difícil equilibrar isso, né? É difícil. Bom, o que mais quer te falar? Eu achei interessante uma pergunta, como é que você enxerga a evolução da dublagem? Quer dizer, não só o seu processo pessoal, mas você percebe que o país, até por conta dessas mudanças todas, você consegue enxergar como é que vem acontecendo essa evolução da dublagem no Brasil? Mas você diz de um tempo pra cá ou daqui pra frente? De um tempo pra cá, ou dos últimos anos. Eu acho que, tipo assim, dos últimos anos, vamos lá, vou colocar um exemplo que eu acho que entrou nessa questão. O período antes da Netflix, entre parênteses, e demais streamings, e o período pós-Netflix. Isso você acha que impactou, de certa maneira, de uma forma extremamente positiva? Eu acho que sim. Sabe por quê? E até puxando sardinha pro meu lado. A Netflix, ela tem um projeto chamado Novas Vozes, que ela exige que um percentual de vozes das suas produções seja por novos dubladores cadastrados nesse projeto. E eu fiz parte desse primeiro projeto. Do primeiro ano desse projeto, que foi com que deu aquela guinada que eu entrei em estúdios que eu nunca tinha entrado. Então... Existe essa necessidade, essa demanda do público de parar de ouvir as mesmas vozes. Meus pais falam isso. E eles são pessoas mais atentas justamente por eu trabalhar com dublagem. Eles falam, Pedro, eu não aguento mais ouvir as mesmas pessoas, cara. E, cara, pergunta pra qualquer pessoa. Seja o artista que tá saindo da aula de teatro da Unirio, seja o cara que tá trabalhando ali no sinal, tipo, o cara que tá trabalhando como guarda, a pessoa que tá trabalhando na manicure. Todas as pessoas consomem isso. E as pessoas percebem essas coisas. A gente não tem que achar que o povo é burro. As pessoas não são burros, cara. As pessoas percebem essas coisas. Então está existindo essa demanda de novas pessoas no mercado. E não só isso, inclusão. Está existindo muito dentro dos estúdios, os clientes estão pedindo, por exemplo, pessoas trans dublarem pessoas trans, pessoas negras dublarem pessoas negras, pessoas indígenas dublarem pessoas indígenas. Está havendo esse pedido, porque apesar de todo mundo falar que voz não tem cor, voz não tem gênero, a gente sabe muito bem quem é o perfil de pessoas que, principalmente de uns 10 anos antes de 10 anos atrás, quem eram essas pessoas? E eram pessoas cis, brancas, héteros, tipo, era a maioria. Porque essas pessoas têm condições financeiras e estruturais de investir numa carreira que exige anos de estudo, de preparação, de investimento, de workshop, para você começar a, talvez, quem sabe, possivelmente, ter a oportunidade das suas primeiras horinhas. Então não é qualquer pessoa que tem condição financeira de se manter dentro desse mercado. São pessoas que têm essa estrutura. E quem na nossa sociedade são pessoas que têm mais estrutura financeira, majoritariamente são essas pessoas dentro desse padrão. Então, quando falam sobre voz não ter cor, voz não ter gênero, no papel é lindo, porque realmente, mas no fundo, é uma maneira de perpetuar esses privilégios. Exatamente, é uma forma de perpetuar, mas não é nem tô entrando nesse mérito. É que tipo, não tem, mas por que então só tem gente
de um padrão dublando. Saca? Quando botam uma pessoa negra dublando uma pessoa negra, não é porque a voz é negra. Mas é que, caraca, se ela não for dublar negra, que chance que vão dar pra essa pessoa dublar? Sim. Entende? Então é pra ter essa reparação histórica, sabe? Não é sobre a voz. É sobre as pessoas que não têm voz. Sim. E também dependendo entendeu? Do que não deram a né? voz. Não é nem que não tem voz. Que não ouviram a voz dela. Perfeito. Entendeu? Então essas pessoas precisam entrar, cara. Até porque ela tá tendo voz pela primeira vez, inclusive... Sim. A imagem dela. Exatamente. E agora tem produções com essas pessoas protagonizando. Tinha, né? Vou dar um exemplo. Pessoas trans na televisão. Porra! E ou eram extremamente caricaturadas ou nada. Eu vou dar um exemplo. Round 6 agora. Sim. Que teve a personagem mais popular é uma mulher trans. E isso, cara, ainda mais na Coreia. Foi engraçado. Que não tinha. E pra ter uma noção, o ator que faz aquela personagem é um homem cis. Porque não tinham atrizes trans. Porque eles conheciam. Devia ter, né? Mas aquilo ela é tão rígido, tão transfóbico, que não existiam essas pessoas próximas pra isso. Então é muito interessante ver isso. E aí eu até reitero o que eu falei do negócio de não é que elas não tinham voz. É que quem tinha poder não queria ouvir a voz delas. Porque a gente sempre fala isso, agora eu tenho voz pra falar, agora a pessoa tá com voz. Não, ela sempre teve, ela só nunca quis ser ouvida. Nunca quiseram ouvir ela. Então eu acho isso é uma coisa que vem mudando de uns anos pra cá. Bacana. E essa é a minha opinião, sabe? Não é porque voz tem que ser uma pessoa negra dublando uma pessoa negra. Eu já dublei personagens negros. Sim. Já aconteceu, tipo... Só que... Então, porque você não tem como definir como é que é a voz de uma pessoa branca, negra, exatamente. A pessoa vai ter uma voz... não é essa, a discussão não é sobre isso. A discussão é sobre que essas pessoas precisam ser incluídas, porque elas foram excluídas há muito tempo. Seja diretamente, não quero dublar com uma pessoa negra, não quero... Com certeza existiu isso. Uma pessoa trans, principalmente. Mas também socialmente falando, economicamente falando, essas pessoas têm mais dificuldade. Porra, pessoas trans, cara. O maior país que mais mata pessoas trans e travestis é o Brasil. E entendeu? O país que mais consome pornografia trans. Exatamente. Eu vi esse dado outro dia. É hipocrisia. Inacreditável. Então como que essas pessoas... de hipocrisia da nossa sociedade. Total. Como que essas pessoas vão conseguir... mata pessoas trans e que mais consome pornografia trans no mundo. Exatamente. Caraca. É real. Essa eu realmente não sabia. Então como é que essas pessoas vão ter a oportunidade de sonhar isso? Cara, eu quero muito dublar, mas eu tenho que pagar minha conta de luz. Eu quero muito dublar, mas a única oportunidade que eu tô tendo é pra trabalhar nesse mercado. Não vou ter tempo pra trabalhar ficar esperando a chance de ser chamado pra dublar. Porque tem isso também. Por muito tempo eu tive muita dificuldade de ocupar a minha semana como um trabalho regular, porque a dublagem é assim. Pedro, consegue dublar amanhã 4 da tarde ali na Gávea? Pedro, e depois, no dia seguinte, você consegue dublar às 9 da manhã no recreio? Mas daí depois você tem que ir lá pra Tijuca. Mas só daqui a 3 semanas. Então, assim, é completamente sem rotina. Então, como que você consegue encaixar uma agenda de dublador, que a qualquer momento você pode ser chamado para dublar, numa escala CLT 6x1? Possível. Então, é por isso que essas pessoas foram muito excluídas, porque a maior parte das pessoas que... essas pessoas acabam caindo nesse lugar de não ter a oportunidade, né, a disponibilidade para entrar. Por isso que eu acho importante essa inclusão. Sim. Faz todo sentido o que você tá falando. Tem esse colega nosso que também apresenta, ele é também dublador, né? Gustavo é o Berriel. Gustavo Berriel. Ele é dublonhonho. Do Chaves. Que legal. Então, ele fala muito essa questão também. Sim, claro. Entre outros. Se você fala que o dublador dublou 5, na verdade ele dublou 49. Exato. Porque tem os invisíveis, que ninguém conhece porque não tem tamanho bastante pra espalhar. Que eu dublo há 5 anos, 500 milhões de coisas, mas agora que eu posso falar que eu sou a voz da Centstar. Que é a minha primeira fixa depois de anos dublando. Sim. Claro. Mas fale. Não, eu ia falar isso, porque assim, me perdi aqui. O dublador do Gustavo. Não, sim. Eu ia falar que ele que comenta muito essa questão da rotina, né? Lembrei. Da questão da rotina, que é tudo muito em cima da hora, tudo nos 5 minutos do segundo tempo, isso tudo é muito louco. Não, amanhã pra ontem. Né? E o Gustavo, e você e outros tantos também acabam tendo que se desdobrar em outras profissões, em outras coisas que... Aí, por exemplo, fica uma situação de que, tipo assim, você tem que estar sempre ali 100% disponível mas ao mesmo tempo você não sabe se vai aparecer ou não. E ao mesmo tempo sem trabalhar, porque principalmente quem tá começando, eu passei muito por isso. Graças a Deus, eu devo mais do que minha vida à minha família, que me dá muito suporte financeiro pra conseguir investir nessa carreira. Porque, cara, ano passado aconteceu isso. Eu fiquei mais de um mês sem dublar. Dublava de 1 hora por mês. E aí, como eu queria deixar minha agenda aberta pra dublar,
eu não trabalhava. Fixamente. Só tinha meu curso sábado, Sim. um negocinho ou outro de teatro fim de semana. E era isso. Minha escala 2/5, né? Porque eu tinha fim de semana pra trabalhar e isso durante a semana não. Eu lembro de eu ficar ansioso. Tipo, eu tô deitado na minha cama há 4 dias e eu não faço nada, mas eu tenho muito medo de pegar um trabalho e ter que recusar uma escala e pararem de me chamar e nunca mais me chamarem, eu não ser mais dublador. E aí a ansiedade vai embora, né? E a gente não fica preso a isso. Tanto que muito dublador desiste porque não tem tempo, porque precisa trabalhar. Agora, isso é uma questão que não é nem do próprio diretor, né? Que isso daí, que acho que quem passou pra gente foi o próprio Gustavo. Quem vem essa forma de trabalhar assim é da empresa, sei lá, tipo assim, a Warner... É o cliente, né? Exato, é isso, cliente que vocês chamam. Agora, e não tem nenhuma maneira, sei lá, dos diretores, né, os cabeças dos estúdios de dublagem, sei lá, cobrarem um pouco de organização, de planejamento desses clientes, alguma coisa. Cara, é porque é difícil isso, sabe por quê? Porque é muito louco, né? Tipo assim... É porque não tem muito o que fazer, porque, por exemplo, a gente trabalha pouco em muitas coisas. Sim. Entendeu? Eu vou dar um exemplo de mim. Como eu faço só dobra, eu dublo uma vez naquela produção. Então só Deus sabe qual é o timing da outra. Sacou? Se eu trabalhar 10 vezes em um mês, são 10 produções diferentes. Eu não tinha fixos, né? Diferente do fixo. Por exemplo, eu tô dublando a Sam, eu dublo uma vez por semana. Aí toda segunda-feira, mais ou menos, ela pergunta a minha disponibilidade, eu falo e vou. Sim. Então é mais fácil de me organizar. Mas quando você não tem um fixo, por exemplo, o Ronaldo Júlio, que a gente citou mais cedo, que é o meu mestre, chama o Ronaldo, me formou, maior professor do Rio, e eu falo mesmo. E toda vez que eu falo Ronaldo Júlio. Júlio. Toda vez que quando eu tô dublando com um diretor novo, qual é a sua formação? Eu já começo pelo meu primeiro. Ronaldo Júlio, já fez assim. Cristiano Torreão, eu fiz isso agora recentemente, que eu fiz um teste com ele. Ele não precisa nem falar mais nada. Já sei que você é ótimo. Já sei qual é a enfermaria, de onde você vem. Cara, uma das maiores referências de professor no Rio e de dublador também. Legal. Até me perdi o que eu tava falando. Fui falar mesmo, Ronaldo. Não, você tava falando da rotina de... Você falou... Jornada de trabalho. Segunda-feira você tem esse. Porque o Ronaldo, ele dubla um cara... que é um dono de um reality show, que é o Restaurant Impossible. Que esse cara, ele dubla... Cara, não sei quantos anos o Ronaldo dubla ele. Ele dubla ele há 20 anos, 15, que me corrijam, mas... Esse cara tem 30 temporadas. Então, assim, ele tem essa rotina dele. Teve por muito tempo, eu não sei como é que tá hoje. Acho que ele ainda dubla alguma coisa, acho que ainda rola algumas coisas. Mas tinha 500 milhões de temporadas esse cara. Então, assim, ele tinha essa coisa um pouco mais certa. Então, imagino, suponho, talvez, quem sabe, não sei, não conheço a agenda do Ronaldo. Mas ele tinha essa coisa que era fixa. Que podia se organizar melhor. Mas um dublador que é menor ou que tá mais começando, não tem tantos bonecos, que é o famoso boneco que chamam, que é o ator que a gente dubla. Por exemplo... Então, você falou boneco, eu já tava entendendo que era isso, mas vocês chamam de boneco. É isso, a gente chama de boneco o ator... Por exemplo, o maior exemplo... A Nicole Kidman e a Angelina Jolie. Sim. Eu sei que é a mesma atriz do Adam Sandler e o Alexandre Moreno. Perfeito. É um exemplo. Entendi. Todo que tiver, tirando casos muito pontuais, é claro que muda uma coisinha ou outra, mas em geral e o que todo mundo fala é que o Adam Sandler só é famoso no Brasil por causa do Moreno, né? Porque o Moreno melhora a atuação dele em 5 vezes. Eu ouvi dizer que o próprio Adam Sandler falou isso. Sério? Pra ele. Que a gente tá acostumado a ouvir, já pra ver uma voz original do Adam Sandler pra tu ver o cara falando. Tem uma voz meio... Eles falam tudo assim, desse jeito. Eu fiz em aula agora recentemente, eu fiquei assim, meu Deus, é muito ruim. Eu já reparei. O Alexandre Moreno era muito leite bom. de pedra. O Alexandre Moreno era sensacional. Todos os personagens que você botar pra ele dublar, ele é muito do humor, né? Sim, a Flávia Sadi recentemente falaram isso dela da Gal Gadot, né? Com esse filme que teve agora da Branca de Neve, rolou uma viralizada nisso também. De uns vídeos da Mulher Maravilha falando e da Flávia Sadi falando depois, mostrando como ela trazia outra emoção na fala que a Gal não fazia. Entendi. Então acontece, muito dublador salva ator ruim. Isso é comum. Isso é muito comum. Muito comum. Difícil, inclusive, porque a gente não tem de onde tirar. Aí tem que inventar. Não, eu fico vendo, tem vozes assim que marcam muito assim também, né? E aquele dublador dublou aquela pessoa. Aquela senhorinha que fazia Rei do Gado, que fazia Fran da Família Dinossauros. Aquela voz é muito antológica por conta da Família Dinossauro. O Isaac Bardavi fazendo Wolverine. Isso que eu ia falar. O Isaac Bardavi, porra, eu consegui tirar foto dele. Maravilhoso. Minha amiga Adriana Torres. Eu amo ela com todo. Você conhece a Adriana Torres? Não, eu sou fã dela. Nossa, ela é uma das minhas... A gente top fez peça 3. com ela. Gente, eu quero muito conhecer ela. Ela é maravilhosa. A gente pode chamar a Adriana. Por favor. Ela é um ícone. Nossa, ela é incrível. Eu sou apaixonado por ela. Anne Hathaway, Claire Danes, a Raven.
Raven. A Cora, a Azula. Ela é muito boa, ela é muito boa. Eu sou apaixonado. A Ravena. E uma atriz incrível. Incrível. Ela é top 3 minhas dubladoras favoritas, ela fácil, é assim. Boa, fácil. Eu só queria muito conhecer ela. Agora o Marcelo falou no meu idioma, Tom. Não, agora você falou no meu idioma. Porque eu brinco muito com eles, que assim, ele, o Gustavo, eles... Não é julgamento nem nada, porque é uma realidade que não é muito a minha. Eu sou muito mais dentro da bolha do filme, da série, do que da novela. Assim como do teatro também. Eu sou muito mais familiarizado, muito mais próximo pro lado do humor. A gente viu muita novela. Eu tô muito mais pro lado do humor do que pro lado da novela mesmo. A novela mesmo tradicional. Tá vendo Vale Tudo agora? Não. Vale Tudo. Bem Tá bom, eu queria tanto ver, mas eu não consigo acompanhar com tanto episódio de semana diário, assim. Eu sei para ver, mas eu fico... Aí que tá, eu tô vendo depois do vôlei, eu vejo no Globoplay. Ou vejo ao vivo e tem que esperar o comercial. É meio chato mesmo. Não é nem só por isso, é que é muito episódio. Aí eu pipeco, não. É porque eu amei a novela, a primeira. Eu falei, cara, eu fiquei ver. Afim. Tem 10 anos que eu não vejo novela. Mas eu perco Vale Tudo, eu vou ver. Tá vendo no Globoplay. É muito bom. Eu gosto do semanal por isso. Last of Us, tô vendo semanalzinho bonitinho. Tá. Eu gosto Você jogou o jogo? Não. Os 2 jogos? Eu não sou muito do PlayStation, eu só tive o 2. Mas eu queria ter muito antes. Eu sou mais Nintendo. É porque a primeira temporada tiveram algumas abominações que fizeram com o jogo que é até passável. Agora, a segunda temporada tá... eu não vi ainda esse terceiro, porque eu tava trabalhando muito, não dormi em casa, eu não consegui ver até hoje, mas o segundo eu fiquei sabendo que mudaram muita coisa. Colocaram o Joey na psicóloga. Que porra é essa? Porra, o Joey é um carniceiro, sai matando todo mundo, tá no meio do apocalipse zumbi, o mundo se acabando, o cara vai ter tempo de ir na psicóloga pra falar muito diva. Caralho. Mas vou falar só pra fazer um gancho lá com o início da... Não vamos lá no início da conversa. O Paulo Gustavo tá tão presente que eu vi essa cena, eu lembrei na hora da psicóloga do Paulo Gustavo. Que ele tem aquele quadro... Você não quer se matar, não. Quem quer se matar, se mata. Você é tosca mesmo. Cara, eu falei, é a psicóloga do Joe. É a Senhora dos Absurdos? Não é ela. É uma dos personagens. Mas é a psicóloga. Eu acho que ela só teve aquele quadro, mas já marcou a minha vida. Eu sou apaixonado. Porque eu agora, recentemente, eu comecei a ver com a Bianca também, no Globoplay. Claro, já tem a fumante. A velha fumante. Eu gosto de fumar. Ele falou pra fazer o que eu gosto de fumar. É muito bom, cara. A gente tá... Absurdos é melhor. Eu tô maratonando 220 volts. Ai, muito bom. É o compilado de todos os personagens. Sim. Você gosta de Senhoras Absurdas, né? Pra mim. Não, eu gosto de todos. Não tem um ali que seja ruim. É tudo maravilhoso. O do Anjo também, é muito amor de ir com o do Anjo também. A pessoa que morre, ele fala, pô, esse daqui não vai dar pra ir pro céu, não. Esse aqui eu tenho que ficar no meio termo. Tô batendo no computador aqui, a ficha dele aqui no cabelo. Porra, ele fez uma porrada de merda, tá querendo me pedir pra mandar ele pro céu? Ah, vai tomar no cu, porra. Vou deixar ele daqui no meio pra ir pro inferno. Eu amo. Muito bom mesmo. Tem uma pergunta legal aqui. Como é que é o seu processo para construir a voz e a personalidade de cada personagem? É um processo de dublagem, ator, né? Mas na dublagem, assim, especificamente. Então, cara, eu vou ser bem sincero. Quando tem essa alternância de uma voz mais grave... Você sempre tem que fazer uma outra voz que não o seu registro natural? É isso que eu ia falar agora. Ultimamente, nos últimos anos, cada vez mais a gente tem visto que a dublagem não é o dublês. Mas porque antigamente é aquela coisa... Não, porque é aquela brincadeira do reality. Eu fui na casa de fulano e eu percebi que ele estava lá me traindo. De torcicose e dores de cabeça. Então tem essa piada. Eu amo, tá? Eu adoro. Fiquei muito feliz que eu consegui enfiar uma ceninha assim no RuPaul, porque era uma cena caricata de novela mexicana. Então eu consegui meter um dublês que fez sentido. Eu tô doido pra assistir, ainda não saiu. Aqueles comerciais da Polishop. Aquilo é maravilhoso. Eu adoro. Mas assim, eu gosto dentro desse contexto de humor. Sim. Só que dentro de uns tempos pra cá, o próprio Percy, que é o dublador do Joel, dublador do Voldemort, pai do time, foi meu professor também, maravilhoso, um dos melhores dubladores que eu já vi. Ele fala que a gente tem que falar normal, cara. Claro, tem que tomar cuidado com a articulação, não pode falar desse jeito assim, tem que articular direito, entender o que a gente tá falando, mas eu não preciso ficar falando eu vou para a sua casa, eu vou pra sua casa. E antigamente não era assim. Você fala na dicção mesmo, né? Não, é dicção e a escolha de palavras. Eu vou para a sua casa. Não, eu vou pra sua casa. Linguagem coloquial. Coloquial, é a dublagem invisível que falam. Não tem que parecer que tá dublado. A gente não tem que ouvir falar, é uma dublagem. Não, é o pessoal falando. Não é exatamente o texto 100% correto ortograficamente falando.
Tanto que quando eu traduzo, eu não faço isso. Porque tem muito essa coisa. Quando eu traduzia, eu ficava assim, cara, eu não tenho que escrever como se estivesse escrevendo um livro. Isso aqui não vai ser lido, isso aqui vai ser ouvido. Sim. Então eu tenho que ajudar o dublador, ou o ator, porque eu traduzo pra teatro também, a falar aquilo ali de uma maneira orgânica. E só você vai ter acesso àquele roteiro, né? Ninguém mais vai comprar Inclusive, aquilo. muito roteiro muda. Eu, quando tô dublando, como eu traduzo, eu já mudo na hora. Assim, eu mudo tudo. Porque tem muita tradução ruim, infelizmente. Eu tinha essa paranoia na faculdade, né? Porque, assim, eu me formei em cinema e audiovisual. Então, assim, ou das duas, uma. Ou ia, quando eu me descambasse, quando acabasse o curso, eu ia pregar para poder trabalhar como roteirista, ou ia para edição. Acabou que eu fui para edição. Hoje em dia eu tô parado há não sei quantos anos, já não mexo muito mais. Mudou muita coisa da edição de lá para cá. Mas roteiro é uma coisa que eu sempre gostei de escrever, tipo, tanto no ensino fundamental quanto na faculdade, aula de roteiro. Meu português não é nem de longe o melhor de todos, mas assim, eu gostava da liberdade de você criar uma história, de você contar a história através do roteiro, entendeu? É maravilhoso. Eu escrevi pouquíssimas coisas originais, só uma peça para uma escola que eu trabalhava. Mas é isso, sabe? Tipo, a gente precisa entender qual é o objetivo daquele texto. Existe o objetivo do texto jornalístico, o texto teatral, o texto de romance, né, de escrita. Então, eu quando traduzo, eu gosto de encaixar o máximo possível na naturalidade. Eu sou até um pouco ousado. Boto coisa errada, jeitos de errado escrever, porque a gente fala e escreve assim na vida. Então vai ser mais orgânico. E aí, outra coisa, o negócio da voz também, não só a gente... a gente não precisa necessariamente adaptar a nossa voz ao personagem. Claro que isso existe muito, mas o que acontece muito hoje em dia é também escalarem a gente para falar a voz daquele personagem, porque a nossa voz é assim. Entendeu? Tem esse match vocal. Claro, inclusive em testes, quando eles fazem testes de dublagem, rola a boca miúda, ouvir a fofoca, que não é um teste de talento, é um teste de qual voz combina mais. Então não é sobre... Até um pouquinho de afago no coração, tá? Eu não passei, não é porque eu sou ruim, é porque não combina. Então tem um pouco disso. Tanto que acontece às vezes de um dublador menos qualificado passado que um mais, porque a voz combina mais. Então tem... Hoje em dia tem mais... Hoje em dia tem muito mais disso de... encaixar mais a sua voz. Mas é claro que quando eu tenho que fazer uma voz diferente... eu fico pensando, um desenho animado. Aí é uma coisa que já pede uma voz mais lúdica, né? Numa reality de drag queen. Por exemplo, na Sam Star... Eu falo, mas aqui eu gosto... Como é que ela fala? Então, ela... porque quando eu tava lá no negócio, bicho, eu vi ali que não é bem por aí não sei o quê. Aí ela fala meio assim, só que quando ela tá de drag queen e ela tá mais a energia, eu tô com a voz meio cagada, mas ela... E aí, pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô muito feliz. Então, assim, é uma outra personagem lá dentro. Então tem esse pensamento de voz, entendeu? Sim. Mas porque você vê o original fazendo. Ele faz essa pode modulação? Fazer ou não necessariamente. Porque depende, é o que eu falei lá no início, dublagem é imagem. Claro. Então, se eu acho que combina mudar a minha voz aqui, não vai interferir. Porque só vai acrescentar o que tá aparecendo ali. Sim, perfeito. Então tem isso, aí você pensa... Você é muito criador também nesse processo. Sim, tem que ser muito criador. Porque no fim das contas somos atores, a gente não tá só reproduzindo. A gente tá adaptando. O que é a diferença da tradução pra adaptação. Então, tipo, como eu tive poucas experiências de longo prazo e coisas muito diferentes, eu tive pouco esse trabalho de construção de voz. Mas geralmente assim, se é um personagem mais velho, eu tento pesar um pouco mais, porque eu tenho uma voz muito jovem, mas por eu tenho mais grave. Se é um personagem adolescente, com energia, eu não sei o que, cara, qual foi? Eu não quero ir, eu não tô afim de fazer. Ou quando é ator, ou quando é um cara galã, eu jogo a voz um pouco mais pra cá, porque eles falam desse jeito. Mais safado, mais malandro, não sei o que, adoro fazer malandro, safado, não sei o que. Entendeu? Então depende muito do que o cara pede, do que o nosso estereótipo desses personagens fala, que é aquilo de novo, voltando ao verso fechando lá no fim, que é sobre sobre a comunicação. É um pouco do que a pessoa já conhece com um pouco do que ela não conhece. Então, quando a gente sabe que é um personagem galã, a gente entende uma pessoa galã falando desse jeito, uma coisa mais veludada, jogadinho, não sei o que, é engraçadinho. Então, por isso que coloca essa voz, pra já haver uma conexão a plateia, olha o teatro. O público ouvir e fazer essa associação de que esse personagem é galã. Sim. Sacou? Perfeito. Por isso que eu gosto disso. Então, assim, pra gente poder chegar na conclusão e fazer um encerramento, vamos lá.
Galera que tá chegando agora na dublagem, na nova geração da dublagem, né? O que você poderia falar, assim, de dar algum recado falando pra galera que tá chegando? Mensagem pros seus fãs. Meus fãs, quem dera. Nossa, meu sonho. Um dia, quem sabe. Então, eu acho que o mais importante é não desistir. Uma coisa que a própria Mabel César falou e que eu levo muito pra mim não são os bons que ficam, são os resistentes. Cara, infelizmente é uma realidade. Então, se você tiver a oportunidade de financiar essa carreira no início, não desiste. Porque mesmo que você sinta que não tá tão bom, mesmo que você sinta que não tá chegando aí, vai chegar uma hora que você vai ficar há tanto tempo que vão falar, porra, esse garoto aí já tá um tempão, né? Ué, vamos dar um negócio aí pra ele, vamos ver. E aí vai ver a sua primeira oportunidade e às vezes vai ver uma coisa atrás da outra. Então eu acho que faça teatro. Faça teatro e não faça teatro pra tirar DRT. Não faça uma peça por ano para tirar DRT em 5 anos. Não. Você tira DRT porque você é ator. Você não tem que ser ator para tirar DRT. É isso. Sim. É o que eu sempre falo. Aprenda, estude, assista a dublagem. Tem que ver dublagem. Porque existe um crivo de qualidade do que é dublagem. Ouça bons dubladores. Que aí você vai entender como dublar bem. Porque dublar bem é dublar parecido com eles. Claro. Eu acho que, sendo bem prático, bem raso, assim, bem direto, é isso. Saiba o que é uma boa dublagem, estude teatro, entenda interpretação, treina pra cacete, porque dentro do estúdio aquilo ali daria outro podcast só pra falar sobre isso. Sim. E aí você vai ter prática. Voltar também pra falar do teatro musical, do teatro que musical. A gente não falou. Uma temporada. Então, vamos fazer uma temporada. Season 2. Season 2. Uma temporada só disso. Então. Mas é isso, eu acho que não pode desistir, tem que estudar muito e confiar. Maravilha. E dar um jeito. Pedrão, muito obrigado, aí, tá, cara, gente? Foi um prazer, foi um prazerzão. CTA final. Então, galera, a gente gravou esse episódio então com o Pedro Ruivo. Assiste lá, não se esquece de se inscrever no canal, muito importante. Compartilhar o vídeo, deixar o like e colocar nos comentários o que vocês acharam do episódio. Isso aí, galera. Valeu. Valeu.